Olá, meus amigos, minhas amigas. Aqui nos encontramos mais uma vez para mais um momento de estudo, mais um momento de reflexões acerca do Evangelho do Cristo à luz da doutrina espírita. E por isso, mais uma vez agradecemos e precisamos constantemente agradecer a Deus, agradecer a Jesus, agradecer aos espíritos amigos. A Deus, nós precisamos agradecer pela vida, este patrimônio maior de Deus que Ele nos concedeu provisoriamente para a nossa administração. Agradecermos a Deus por todas as oportunidades que Ele nos concede ao longo da nossa trajetória para o nosso esclarecimento. É preciso que agradeçamos a Jesus por todos os ensinamentos que Ele nos deixou de forma exemplificada, conforme nós encontramos em suas biografias ou em seus evangelhos de amor. É preciso que agradeçamos a Jesus na condição de governador espiritual do planeta Terra por ter cuidado de nós durante todos estes milhões de anos, quiçá bilhões de anos. Aos espíritos amigos, estes que nós conhecemos, que os denominamos como anjos de guarda, é preciso que agradeçamos também pelo amparo, pela proteção, pela assistência que sempre tem nos dado ao longo da nossa trajetória. E eu particularmente não posso deixar de agradecer a todos vocês, irmãos e irmãs de jornada, que constantemente se fazem presentes aqui neste ambiente virtual para juntos estudarmos o Evangelho do Senhor. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas em nome do Cristo e que possamos aproveitar da melhor maneira possível mais esta oportunidade que o Senhor da vida nos concedeu. Então hoje aqui nos encontramos para darmos continuidade aos nossos estudos de O Livro dos Espíritos. Esse estudo que estamos realizando hoje é a questão de número 23. Ainda estamos estudando o livro 1º, capítulo 2º, conhecer os elementos gerais do universo. Então, conhecer esses elementos gerais do universo, mais especificamente o assunto que estamos estudando é acerca do espírito e a matéria. No nosso último encontro, estudamos a questão de número 22, que se desdobra em 22A, sobre a definição de matéria, quando os espíritos amigos nos falaram acerca desta definição de matéria, para nós aqui no plano físico, e em especial a definição mais ampla e completa no plano espiritual, inclusive nos informando sobre a luz, que também é matéria, é aquele elemento que une o espírito ao corpo físico, que nós conhecemos como perispírito, que é este laço que também é matéria, esse laço invisível aos nossos olhos e também aos equipamentos da nossa ciência. Até hoje não conseguimos enxergar, não conseguiu descobrir a existência, mas não é por isto que ela deixa de existir. Então hoje estudaremos a questão de número 23, que o questionamento por si só já é bastante interessante e também bastante sucinto. Então, já que Kardec havia questionado acerca da matéria, e aqui o assunto é espírito e matéria, ou matéria e espírito, nesta questão de número 23, Kardec questionou os espíritos amigos que é o espírito. E é importante nós observarmos aqui nesta questão de número 23 que a palavra espírito aqui está grafada com E minúsculo. Não é um espírito, uma individualidade com E maiúsculo, porque espírito com E maiúsculo
é diferente e bem diferente de espírito com E minúsculo. Conforme veremos aqui na questão de número 23, quando ele questionou o que é espírito, a resposta é bem sucinta também. E eles responderam que espírito com E minúsculo é o princípio inteligente do universo. Espírito com E minúsculo, ou seja, antes de ganharmos uma identidade, antes de recebermos aquele chamado sopro divino ou sopro de vida, conforme está lá naquela anotação da Gênese mosaica, anotações de Moisés na Gênese, lá no livro do Antigo Testamento, a Gênese, no capítulo 2, versículo de número 7, Moisés anotou que nós recebemos em um determinado momento o sopro divino ou o sopro de vida, que fomos feitos do pó da terra, ele se referindo à coisa material, e por não ter condições de descrever melhor, Moisés disse que nós recebemos o sopro divino e a partir daquele momento nos tornamos um ser vivente. Ou seja, a partir do momento em que recebemos aquele sopro divino ou o sopro de vida, nós jamais morreremos. Nós ganhamos uma identidade e jamais perderemos esta identidade. Então aqui, neste questionamento de número 23, quando Kardec questionou sobre espírito com E minúsculo, ele estava falando exatamente todo aquele período em que nós éramos ou que fomos apenas um princípio inteligente do universo, disperso por todo o universo, quando eu ainda não era uma individualidade, quando você ainda não era uma individualidade, quando cada um de nós que hoje animamos um corpo humano, não tínhamos esta identidade. Antes disso, éramos apenas um princípio de inteligência que estávamos desenvolvendo no desenrolar dos séculos, dos milênios, dos milhões de anos, para um dia que só Deus o sabe quando isto aconteceu e de que forma isto aconteceu, recebemos uma identidade. Então, este foi o questionamento de Kardec e a resposta dos espíritos amigos sobre o espírito, que é este princípio inteligente do universo. Como falamos que espírito com E minúsculo, que é este princípio inteligente do universo, é bem diferente, é bem diverso de espírito com E maiúsculo, mais adiante, Kardec questionou aos espíritos amigos na questão de número 76. Então, para entendermos melhor esta colocação que eu fiz aqui, dessa diferença de espírito com E minúsculo na condição de princípio inteligente do universo e espírito com E maiúsculo, então na questão de número 76, Kardec questionou aos espíritos amigos sobre o espírito. Qual a definição de espírito agora? A partir da questão número 76, encontraremos a grafia do espírito, da palavra espírito com E maiúsculo, porque a partir deste momento, o espírito com E maiúsculo já não é mais um princípio inteligente, mas sim aquele ser inteligente da criação. Ou seja, ganhamos uma identidade, passamos de princípio inteligente para o ser inteligente da criação. Então, esta é a diferença de espírito com E minúsculo, que é o princípio inteligente do universo, quando ainda eu não era eu e você também não era você. Mas o espírito com E maiúsculo foi a partir daquele momento em que recebemos uma identidade, recebemos o sopro divino e aí nos tornamos um ser vivente. Aí e a partir daí
nos tornamos aquele ser inteligente da criação, porque Deus é a inteligência e nós, os seres inteligentes da sua criação. Mas Kardec, querendo aprofundar um pouco mais acerca do espírito com E minúsculo, ele desdobrou a questão número 23 em 23A. Então ele fez mais um questionamento na 23A da seguinte maneira: qual a natureza íntima do espírito? Espírito na condição de princípio inteligente, ou seja, espírito com E minúsculo. Então é importante sempre lembrarmos e relembrarmos que até a questão de número 76 nós iremos encontrar a palavra espírito sempre com E minúsculo, quando ele está se referindo a princípio inteligente. Então aqui, mais uma vez, na 23A, ele se refere a princípio inteligente. Qual a natureza íntima do princípio inteligente, ou seja, do espírito com E minúsculo? E os espíritos amigos responderam a Kardec e a todos nós da seguinte maneira: não é fácil analisar o espírito com E minúsculo ou espírito com a vossa linguagem humana. Para vós, diz ele, para vós, seres humanos, para vós que estão encarnados, o espírito é nada, por não ser palpável. É um princípio inteligente, é algo disperso no universo, por assim dizer, se assim podemos dizer. Então é por isso que eles dizem que para vós ele nada é, por não ser palpável. Mas para nós, diz Miramês, que para eles, no mundo espiritual, para eles, espíritos, para nós, entretanto, é alguma coisa. Ficai sabendo, coisa nenhuma é o nada, e o nada não existe. Ou seja, o espírito com E minúsculo é alguma coisa. E para nós aqui na Terra, não sendo palpável, não sendo visível, nós até podemos afirmar que ele não existe, que ele é o nada. Mas para o mundo espiritual, ele é alguma coisa, sempre foi e sempre será alguma coisa, inclusive composto de matéria. E aí fechamos este parêntese com estas colocações de Kardec para buscarmos em Miramês, no livro Filosofia Espírita, primeiro volume, capítulo de número 23. Capítulo de número 23, que tem como título O que é Espírito? Então Miramês colocou aqui, repetiu o questionamento da questão número 23, Espírito, com E minúsculo, que é Espírito. E Miramês começa as reflexões respondendo a este questionamento da seguinte maneira: dificilmente se pode conceituar o espírito. Mais uma vez, o espírito, princípio inteligente. Dificilmente se pode conceituar o espírito. A sua estrutura íntima, então, foge ao campo de sabedoria que já dominamos. Então, para eles, no mundo espiritual, para Miramês, um espírito de sabedoria, mesmo para ele e para eles, é difícil, foge ali do domínio da inteligência, do desenvolvimento da inteligência deles, quiçá para nós aqui encarnados. E aí ele diz: devemos nos dispor à análise dos atributos da alma, estudando suas reações e certas leis que garantem a nossa existência. Então aqui ele fala que é dificilmente teria condições de analisar a estrutura íntima do espírito, de conceituar o espírito, que neste caso seria melhor e devemos sim nos dispor à análise dos atributos da alma ou do espírito com E maiúsculo, que já tem uma identidade, bem como as suas reações. Se ainda, afirma Miramês, se ainda
o corpo físico é um mistério para nós outros, o que falar do espírito? Então aqui ele afirma e faz este questionamento: se o corpo físico, este corpo material, para nós é ainda um mistério, ainda não nos conhecemos, ainda não conhecemos em profundidade este corpo físico, e o espírito, o princípio inteligente? Para chegar, diz Miramês, para chegar a ele, devemos percorrer vários outros campos que a alma usa como roupagem na grande caminhada evolutiva. Então ele diz que para chegarmos e termos as condições de estudarmos a estrutura íntima do espírito, do princípio inteligente, é preciso realizarmos uma grande caminhada. E aí ele afirma: se existe escola infantil, prestemos atenção nesta referência e nesta simbologia que Miramês utiliza para nos comparar. Então ele diz: se existe a escola infantil para as crianças na Terra, a lei é a mesma em se falando do aprendizado do espírito sobre as coisas espirituais. Então aqui na Terra nós realizamos uma caminhada no nosso aprendizado, ou no relembrar do nosso aprendizado ou da nossa inteligência. Então nós começamos ali na nossa caminhada na escola infantil, conforme ele diz aqui, e da mesma forma é a caminhada do espírito. Então, se existe aqui na Terra a escola infantil, a humanidade diante da ciência da alma está na escola primária. Então aqui ele diz que na escola da alma, se nós aqui na Terra precisamos passar na nossa caminhada para o nosso aprendizado, o nosso desenvolvimento intelectual, nós precisamos começar pela fase infantil, pela escola infantil. Não temos como começarmos pela universidade. Para a escola da alma, nós ainda nos encontramos em relação à ciência da alma, nós ainda nos encontramos na escola primária. Não é justo que ela passe a frequentar a universidade de um momento para outro. Então aqui ele nos fala que não é justo a criança sair da escola infantil para a universidade, ou nós sairmos em relação à ciência da alma do curso primário ou do curso infantil para a universidade em relação ao conhecimento ou aos esclarecimentos acerca da alma. A natureza não dá saltos, é preciso caminhar calmamente. Então ele diz que a humanidade diante da ciência da alma está na escola primária. Não é justo que ela passe a frequentar a universidade de um momento para outro. Somente a idade regula essa necessidade, seja aqui no corpo físico, seja na condição espiritual. Então, se nós precisamos aqui na Terra de tempo para realizarmos esta caminhada da escola infantil, passando por todas as fases até chegar na universidade, em relação à escola da alma, da ciência da alma, também é a mesma coisa. Precisamos realizar toda uma caminhada. Como ele diz, somente a idade regula essa necessidade. Sobem-se os degraus gradativamente. Então nós estamos subindo esses degraus nesta ciência da alma gradativamente. Poderíamos subir mais rápido se nos esforçássemos um pouco mais, mas como via de regra nós nos esforçamos pouco, então a caminhada ainda se torna mais lenta. E aí Miramês acrescenta que o espírito está em faixa e dinâmica diferentes do que se pensa, e não será justo violentar o modo de deduzir do ser humano. Todas as explicações até então dadas sobre o espírito são equações que fogem da realidade, porque os que escrevem desconhecem muitas coisas sobre si mesmos
e não passam de analfabetos da alma. Então aqui Miramês nos chama a atenção que muito do que já foi escrito acerca do Espírito está errado, porque quem escreveu acerca deste assunto ainda não conhece acerca deste assunto, ainda são analfabetos da alma. Como que eu irei, ou neste caso, como eu irei me colocar na condição de escrever acerca de um assunto se eu desconheço em profundidade o assunto? Então, sem sombra de dúvida, e aí eu falo por mim, sou um analfabeto da alma. Isto que estamos falando aqui neste momento, acerca do espírito, acerca da alma, estamos refletindo com base nas orientações que recebemos e que aqui se encontram do plano espiritual. Mas pessoalmente, nós não conhecemos quase nada acerca da ciência da alma. Então aqui é por isso que Miramês nos fala que muito que foi escrito, neste caso, conforme o texto que ele colocou aqui, muito do que já foi escrito, todas as explicações, ou quase todas essas explicações, até então dadas sobre o Espírito, são equações que fogem da realidade. Ou seja, estão erradas as informações, porque os que escrevem ou os que escreveram acerca do assunto desconhecem muitas coisas sobre si mesmo. Como que eu irei escrever acerca da alma se eu não conheço nem a mim mesmo? E aí eu vou escrever acerca de um assunto que desconheço. Se eu ainda não me conheci, eu não tenho condições de escrever acerca de outros assuntos, conforme aqui ele fala, a natureza íntima da alma. E aí ele acrescenta que conhecer o Espírito é quase conhecer Deus. Ele foge totalmente às comparações que se faz usando os recursos materiais. Não tiramos, aí ele lembra, não tiramos o esforço nem queremos anular as pesquisas científicas acerca das coisas espirituais. Não é essa a nossa intenção. Então aqui ele falando dele, falando do plano espiritual, que não tem intenção nenhuma de tirar o esforço de ninguém, nem de anular o esforço das pesquisas. Somente pedimos, aí é um pedido de Miramês, somente pedimos a todos os nossos irmãos encarnados que comecem pelo princípio e não deem saltos nos caminhos científicos da vida. É preciso caminhar pausadamente, com segurança. Então ele nos pede, aprendamos primeiro a harmonizar o pensamento. Então aqui ele nos orienta que antes de começarmos a estudar acerca da alma, é preciso que harmonizemos o nosso interior. É preciso que aprendamos, é preciso que nos conheçamos, é preciso harmonizar os pensamentos, a dominar o verbo. É preciso dominar o verbo, é preciso criar condições dentro e fora de nós para que o amor possa ser o nosso ambiente de viver. Diante disto, notaremos o desabrochar em nossos corações de outro tipo de conhecimento que nos dotará de valores pelos quais a verdade nos revelará segredos até então escondidos nas dobras do tempo. Então aqui ele nos fala sobre a necessidade de aprendermos harmonizar em primeiro lugar os nossos pensamentos, dominar o verbo, criar condições dentro e fora de nós para que o amor possa ser o nosso ambiente de viver. Então é preciso caminhar, é preciso desenvolver, é preciso progredir. E aí Miramês, na sequência, nos traz alguns questionamentos para a nossa reflexão, para aprofundarmos as nossas reflexões acerca de nós mesmos, acerca do nosso comportamento, acerca do nosso viver. Então ele questiona como conhecer o Espírito se ainda não sabemos o valor do perdão?
Como conhecer o Espírito, ou como querer conhecer o Espírito, se ainda não sabemos o valor do perdão? E ainda ele questiona: e como dominar o perdão, se ainda não perdoamos nos moldes do esquecimento das faltas cometidas contra nós? Então é preciso conhecer o perdão ou o valor do perdão, e é preciso, neste caso, dominar o perdão. E ainda ele diz: e como conhecer a caridade, se ainda não vivenciamos essa caridade justa e proveitosa? Como conhecer a caridade, se ainda não vivenciamos essa caridade justa e proveitosa? E ainda ele questiona: como conhecer o Espírito, se ainda não conhecemos o amor? Então é preciso, para estudarmos e para conhecermos ou termos condições de conhecer o Espírito, conhecer o princípio inteligente do universo, para conhecermos Deus, que é o Criador. Então é preciso que nós aprendamos e saibamos o valor do perdão, é preciso dominar a prática do perdão, é preciso conhecer a caridade, é preciso conhecer o amor. E aí ele questiona: e como conhecer o amor, se ainda não amamos na verdadeira acepção da palavra? Porque ainda nós não amamos nesta verdadeira acepção da palavra, porque o amor que nós achamos que é amor é aquele amor possessivo, o meu. Então aqui ele nos fala: e como conhecer o amor, se ainda não amamos na verdadeira acepção da palavra? Não é amor egoísta, não é amor posse, não é amor orgulhoso, não é amor vaidoso, mas o amor conforme Jesus exemplificou para nós aqui na terra. É o amor de Deus, que fez e continua fazendo tudo por amor, sem nenhum interesse. E aí Miramês ainda complementa: meditemos acerca de tudo isto, meditemos na distância em que nos encontramos, da conscientização íntima da alma. E ainda ele acrescenta: eis porque o Evangelho vem nos convidando para uma reforma nos nossos costumes em primeira mão, para depois sentirmos que somos necessitados de maiores conhecimentos. Então aqui ele nos lembra que o Evangelho está constantemente há 2000 anos nos convidando para uma reforma nos nossos costumes. E aí ele nos convida, nos conclama: meu irmão, minha irmã, é mais lógico dar os primeiros passos na grande senda do aprendizado espiritual com Jesus, para conhecermos determinados segredos da natureza. Então é preciso que aprendamos a dar esses passos com Jesus, porque o Cristo é o Mestre incomparável. Ouçamos Jesus, nos conclama Miramês: ouçamos Jesus, ouçamos este Mestre incomparável. Todos os dias a sua voz se faz ouvir pelos meios que desejarmos. Basta haver interesse em aprender com humildade. Livremo-nos do orgulho e do egoísmo e abramos a mente para a verdade, que ela nos libertará. Então aqui ele escreve, repetindo palavras de Jesus, que é preciso nos livrar do orgulho, do egoísmo, e abramos a mente para a verdade, porque a verdade nos libertará. E aí ele acrescenta: por enquanto, basta sabermos que Espírito é vida. Espírito é vida, sustentado pela vida maior, Deus. Então, para Miramês, conforme ele nos coloca, que por enquanto nós precisamos saber acerca de Espírito, o que nós precisamos saber acerca de Espírito é simplesmente que Espírito é vida, e que esta vida é sustentada pela vida maior, que é Deus. Nosso dever, diz Miramês, nosso dever maior neste momento
E na fase em que nos encontramos, é compreender as leis e obedecê-las. Então, na fase em que nós nos encontramos, o que nós precisamos é conhecer as leis e obedecê-las, é ativar a harmonia em nós. Estaremos sentindo desta forma, se nós compreendermos e obedecermos às leis de Deus, ativar a harmonia em nós, conforme diz Miramês, estaremos sentindo desta forma Deus na alma e o Cristo em nós, e a luz nunca se apagará em nosso coração. E aí ele encerra que todas as vezes que surgir a ideia de conhecer Deus e o Espírito, oremos com fé, porque logo veremos e sentiremos a resposta que for conveniente às nossas necessidades de saber. Então, assim, nos esclarece a espiritualidade amiga sobre o Espírito. Espírito, o princípio inteligente do universo, é vida. É isto que nós precisamos saber. O Espírito é vida. Vida sustentada pela vida maior, que é Deus, o Criador, o sustentador de todas as coisas. A paz do Cristo esteja conosco sempre, o Mestre incomparável, o Mestre dos Mestres, e que sigamos adiante nesta busca constante por conhecermos a verdade, para que saiamos das trevas da ignorância e encontremos a liberdade. Até breve, meus irmãos e irmãs, e mais uma vez, muito obrigado a todos e a todas. Jesus conosco sempre.